A outra, a Marisângela falou assim, tá de dieta. Aí tá de dieta, vai passar fome, é? Eu, hein? Gente, respondendo aqui a pergunta, quem foi que... Ah, o Matheus, né? Ele colocou, professora, não é muito arriscado essas pessoas irem para casa com essa sonda e a bolsa coletora? Não, Matheus, não é, tá? Eles podem viver vida normal, como a colega aqui falou, são orientados pela equipe, os cuidados que precisam ter, tá certo? Daniel colocou assim, não é exatamente a equipe de enfermagem que fica responsável. Assim, a responsabilidade da troca ela é da equipe de enfermagem. Mas a gente sabe da realidade, né, dos nossos hospitais, das unidades. E assim, o acompanhante ele pode trocar, tá? A gente vai orientar como é que é a troca, como é o cuidado que ele precisa ter, higienizar as mãos. Não é a troca da sonda, tá? Quando ele falou que troca, ele quis dizer, eu acho, né, que o Daniel aqui quis falar de esvaziamento da bolsa coletora. Acho que foi isso, né? O esvaziamento pode sim o acompanhante estar fazendo, até mesmo quando for em casa. Não tem nenhum problema de fazer esse esvaziamento, tá? Sempre quando for manusear ali a sonda, a bolsa, higienizar as mãos, tá certo? Não tem problema nenhum não, tá bom? E ele falou até mesmo as ostomias, exatamente. E a gente vai já falar das ostomias. O pessoal da turma da manhã eles adoraram essa parte de ostomia e eu espero. Ah, o Daniel falou, eu estava me referindo à bolsa de ostomia, perdão. Pois o pessoal da manhã adorou essa parte de ostomia, eles ficaram super empolgados, eu espero que vocês gostem, tá certo? Então vamos lá finalizar essa parte de sonda, tá? Pronto, aqui, como é o procedimento operacional padrão, eu expliquei para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Aqui, pessoal, é exatamente a sonda conectada na bolsa coletora, tá? E a partezinha, essa outra saídazinha que é a conexão que faz para encher o balão, tá certo? Enche o balão de ar, tá, pessoal? 10 a 15 ml de ar, tá bom? E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui é uma sondinha que tem três saídas. Essa sonda, ela é chamada, pessoal, de sonda de Owen, tá certo? Porque ela é uma sonda que contém três saídas. Mas por que, professora, ela tem três saídas? Porque uma saída vai para a bolsa coletora, a outra saída, ela vai servir para encher o balão, tá certo? E a outra saída, pessoal, é para a irrigação da bexiga, para inserir medicação, tá certo? Para irrigar essa bexiga, tá bom? Por isso que alguns casos, né, depende muito da prescrição médica, é prescrito a sonda de 3 vias, tá bom? Ó, e deixa eu só desligar aqui o áudio, tem uma pessoa com o áudio ligado. Só um minutinho, tá certo? Eu acho que tá todo mundo, não sei, porque tá chiando aqui o meu fone. Mas enfim, vamos lá. Pronto. Existem algumas complicações que podem surgir
com o uso da sonda vesical de demora, tá bom, pessoal? E uma das complicações mais comuns é a infecção do trato urinário, infecção urinária, tá certo? A sonda de demora, né? É comum que aconteça essa infecção urinária, por mais que tome todos os cuidados, tá certo? Mas volta e meia o paciente ele apresenta infecção urinária depois do uso da sonda ou durante o uso da sonda, tá certo? A sonda de alívio, ela também pode causar, ela tem muitas chances, na verdade, de causar infecção urinária, porque a sonda de alívio, já a gente vai falar dela. Ela, normalmente, ela é passada algumas vezes ao dia, né? Depende muito da prescrição, tá certo? E esse ato, pessoal, de inserir e retirar, pode causar, sim, uma infecção, tá bom? Pode causar uma lesão na uretra, então é necessário que tome todos os cuidados, tá certo? Aqui também, outra complicação, lesão uretral, tá? E na bexiga. Por isso que quando for retirar, tá certo? Quando for retirar essa sonda, é super importante que a primeira coisa que você faça, feche aqui, e a primeira coisa que você faça, desinsuflar o balão, tá, pessoal? Nunca na vida vai puxar essa sonda com balão cheio de ar, porque você vai ocasionar uma lesão enorme na uretra dessa paciente, tá certo? Dessa paciente homem, enfim, mulher, tá? Vai causar uma lesão muito grande. Então, sempre desinsuflar primeiro o balão e depois puxar a sonda. Até porque quando você for puxar a sonda com o balão cheio, você vai ver que ela vai prender, vai ter uma retenção, né? Por conta que o balão tá lá na bexiga cheio, tá certo? Ó, outra coisa que pode acontecer é a obstrução da sonda, né? Por conta da urina lá. Por isso que muitas vezes existe a sonda, aquela de 3 vias, para irrigar a bexiga, né? Para não haver essa obstrução, tá certo? Ó, e existem alguns cuidados que precisam ser tomados, tá? Para prevenir a infecção, o sangramento, do uso dessa sonda. É importante que sempre quando for manusear essa sonda, lavar as mãos, tá certo? Lavar as mãos antes de manusear essa sonda. É importante limpar ali aquela região genital, né, que fica a sonda com água e sabão, tá bom? Pelo menos 2 vezes ao dia para evitar o acúmulo de micro-organismo, de infecção, tá certo? De secreção ali naquela região, tá bom? Quando eu falo aquela região, é a região íntima mesmo, né? No caso do homem, ali na glande, tá? Na entrada da uretra, e da mulher na região vaginal, onde fica a entrada da uretra. A moça desculpa, a colega que me pediu a foto, né? Poxa vida, eu acabei que não peguei essa foto. Mas não se preocupe, que na próxima aula eu lhe mostro, tá bom? Me desculpe, quem foi a colega que disse que nunca viu? Eu esqueci a foto, poxa vida. Mas eu trago a foto, tá? Eu prometo que eu trago. Tudo bem, não tem problema não. Como é o seu nome? Samira. Pronto, não se preocupe que eu trago, viu? Tá bom, vai deixar. Olha, pessoal, outro cuidado muito importante, tá? Para prevenir o risco de infecção. É importante, né? Gente, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Também é possível que lave essa bolsa, tá? Com água e sabão, água clorada. Água clorada é água sanitária, tá bom? Pode lavar a bolsa, é uma colherzinha para 1 litro de água, tá? É importante que não mexa ali na sonda, para não puxar, não causar ferimento, tá certo? Não lesionar essa uretra. Cuidado para quando for limpar, fazer essa limpeza, não tá tracionando essa sonda, tá bom? Isso é um cuidado que precisa ter, porque a sonda ela fica em contato com a uretra e ela vai estar fixa, né? E se você também não fixar, ela também vai estar entrando em atrito com a pele, pode causar uma lesão, tá certo? Ó, é importante sempre manter, gente, a bolsa, né? O saco coletora, abaixo do nível da bexiga. A bexiga não fica nessa região do quadril, então é importante que você mantenha abaixo. Esses cuidados é para que não volte a urina, tá certo? Porque voltando a urina, você pode estar causando um vestigoma nesse paciente e também vai aumentar o risco de infecção nele, tá? Então, sempre manter a bolsa abaixo do nível da bexiga, tá certo? É importante ter muito cuidado para que essa bolsa não fique muito cheia, tá?
Muito importante também ter muita atenção para que não tenha a perna, não fique cruzada, fique de alguma forma que impeça a passagem dessa sonda, dessa urina pela sonda até chegar na bolsa coletora, algum objeto que esteja comprimido. Então, sempre tem que ter muita atenção, tá, pessoal? A atenção, ela precisa ser redobrada. Então, é importante ver se a sonda ficou dobrada em algum local, se ela está obstruída em algum local, tem que ter atenção redobrada, tá certo? E também observar se esse paciente ele não está urinando há mais ou menos há 4 horas. Ele está se alimentando, está tomando as medicações, mas mesmo assim ele não urinou. Então tem que ter muita atenção. É importante que você consulte a equipe de saúde, tá? Se for em casa, você pode estar indo no posto de saúde. Ou se for no hospital, é importante estar comunicando para saber o que pode ser feito, tá bom? Porque não é comum que isso aconteça. Ó, essa daqui é a sonda de alívio, tá certo? Para quem ainda ficou com alguma dúvida, né? Ela é diferente, ela é uma sonda bem mais fininha, outro tipo de material mais flexível, tá certo? Ela é uma única via, tá? Ela é introduzida e assim que você introduz, rapidamente já vem retorno de urina. Aqui você coloca um frasco, um saco coletor, alguma coisa que você precisa coletar essa urina, só para esvaziar mesmo, tá? Ela é utilizada bem, até tem uma colega que falou que utiliza, né? Pronto, pessoal. Ela também, sonda de alívio, é chamada também de sonda de Nelaton, tá certo? Ela é para aliviar a retenção urinária em situações rápidas, tá certo? Ela é utilizada uma única vez e é descartada fora. Um exemplo, pessoal, muito comum que essa sonda ela é utilizada é em pacientes que apresentam bexigoma. Alguém que sabe o que é bexigoma ou já viu alguém com bexigoma? Alguém? Eu não. Não. Também não sei, não. Pronto, pessoal. Bexigoma. Bexigoma é o acúmulo excessivo de urina na. O paciente vai apresentar um abdômen bem globoso, bem alto, porque ali aquela bexiga ela tá cheia de urina. Então ele vai sentir um desconforto, vai sentir dor e ele não consegue esvaziar essa bexiga. Ele não consegue urinar por vias comuns. Então é por isso que se chama bexigoma, é o acúmulo de urina na bexiga, tá certo? E gente, não é 200 ml de urina, não é 400 ml de urina, é muita urina. Às vezes é 1 litro, 1,5 litro, tá certo? É uma quantidade muito grande de urina, tá? E ele sente muito desconforto, sente muita dor, aquilo machuca muito, tá certo? E às vezes ele nem vai percebendo, né, que ele não vai urinando, acontece muito com o idoso. Ele não vai percebendo, não tá indo urinar, ou tá indo urinar e não tá conseguindo e acha que é normal, mas fica sentindo essa sensação que tá com vontade de urinar, mas não consegue urinar. E olha aí, ó, aos pouquinhos, a bexiga vai enchendo e causa o bexigoma, tá certo? Aí vai ser preciso passar uma sonda de alívio, tá? Para aliviar essa sensação, tá certo? Essa sonda vesical de alívio, ela também é utilizada para coletar, né, a urina estéril, para realizar algum tipo de exame que essa urina não possa passar pela uretra, né, para não ter contato com algumas bactérias, então ela precisa ser coletada diretamente lá da bexiga, por isso que se faz uma sondagem de alívio, tá bom? Também para avaliação de urina residual, o paciente ele vai urinar por vias comuns e depois é coletado aquele resíduo de urina que fica lá na bexiga para fazer algum tipo de exame, algum tipo de avaliação dessa urina, tá? Também é utilizado. E essa sonda vesical, ela tem horários pré-estabelecidos, como eu falei para vocês, né? Vai muito da prescrição médica. Pode ser a cada 6 horas, algumas vezes ao dia, quando há necessidade. Vai muito da prescrição médica. Pode ser feito em casa, tá certo? Tudo sobre a orientação e tomando todos os cuidados, tá? Olha, como é que é feito, né? O procedimento é um catéter reto de via única, tá? Ela é introduzida pela uretra e chega lá na bexiga. Assim que chega, pessoal, já dá para perceber logo, porque rapidamente a urina já vem, já tem retorno, tá certo? Depois que você esvaziar toda a bexiga de urina
e você perceber que não está vindo mais, aí você já pode retirar imediatamente e descartar a urina e a sonda, tá certo? É um tipo de sondagem que ela pode ser repetida, como eu falei, várias vezes ao dia, tá? Porém, aumenta muito o risco de infecções e trauma na uretra, tá? Esse procedimento de ficar introduzindo a urina, a sonda, retirando, introduzindo, retirando, gente, em algum momento vai causar uma lesão, né? Você precisa tomar todos os cuidados, também por conta do risco de infecção. Então, é interessante que tenha muito cuidado, tá? Quando for ser necessário uma sondagem vesical de alívio, tá certo? Alguém aqui já viu esse dispositivo? O Uripen? Alguém aqui viu, pessoal? Não. Parece aquele coletor, né? De mulher, feminino. Ah, o coletor menstrual, né? Não, mas ele é bem um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá, para quem não conhece, prazer, esse é um dispositivo médico chamado Uripen. Ele é utilizado também para o esvaziamento de urina no sexo masculino, no homem, tá certo? Ele é uma sonda, tá? Externa. Ela é feita de uma borracha bem fininha, tá? E ele é conhecido por ser chamado de sonda de camisinha, tá bom? Porque ele realmente parece muito com um preservativo, tá certo? Esse Uripen, ele é introduzido ali no pênis, tá? E fica essa sondinha externa, né? Fica exteriorizado. Essa mangueira, né, do Uripen, ele fica exteriorizado. E é encaixado na bolsinha do Uripen, achar corretamente, né, da forma correta ali no pênis, para não ficar folgado, não ficar muito apertado. Então, também tem que ter muitos cuidados quanto a isso, quanto aos tamanhos, tá certo? O Uripen, pessoal, ele é indicado para aqueles pacientes que eles conseguem, né, eles têm controle do esfíncter, eles conseguem urinar normalmente, porém, são pacientes que eles precisam ficar acamados, eles precisam ficar restritos ao leito por conta, né, de algum motivo. Então, é passado o Uripen por conforto mesmo, até porque ele é um dispositivo externo, ele não é um dispositivo invasivo, um dispositivo interno. A sonda não vai ser introduzida. A sonda ela é externa, como vocês viram na foto. Deu para entender? Daniel falou, travou aqui, poderia repetir? Você escutou até onde? Deu para entender? A forma de uso, né? Ele é utilizado como um preservativo. Ele não é introduzido internamente, ele é externamente, tá? Ele é introduzido ali na glande, tá? Na cabeça do pênis, e ele é fixado no corpo do pênis. E a sonda, ela é externa, ela não é interna, tá certo? A fixação tem que ser tomado alguns cuidados, e alguns deles é a fixação. Não pode estar muito apertada, tá? Não pode estar utilizando esparadrapo, aquele esparadrapo comum, porque ele causa alergia. A região do pênis é uma região mais delicada, então tem que ter muito cuidado para não estar apertando muito, para também não causar lesão. É importante também manter os pelos pubianos mais aparados, tá? Para facilitar tanto a utilização dele como a fixação e também para manter a higiene e o risco de infecção, tá certo? A Raquel falou, esse Uripen acarreta mais infecções urinárias? Não, ele não é um dispositivo interno, ele é um dispositivo externo, tá certo? Ele não é um procedimento, não é um dispositivo invasivo, tá? Importante, né, manter os pelos pubianos aparados, como eu falei para você, até por conta mesmo da fixação, ajuda muito, tá? E não vai incomodar tanto o paciente. Você pode estar retirando esse Uripen uma vez ao dia, ele é lavável, tá? Você pode secar, lavar ele e também higienizar a região peniana. Sempre quando você retirar esse Uripen, lavar e secar bem, tá bom? E é importante sempre estar observando o pênis, se vai estar apresentando alguma lesão, se ele vai estar apresentando algum edema, inchaço, tá certo? Se apresentar, é importante retirar, tá?
Ó, aqui mostra perfeitamente como é a introdução. Você vai introduzir, ele é do mesmo material, pessoal, de um preservativo, é uma borracha bem fininha, tá certo? Então, você vai introduzir esse Uripen no pênis. Primeiro, você vai empurrar o prepúcio, né, toda a pele do prepúcio, em volta da glande, da cabeça do pênis, e você vai introduzir esse Uripen. Ele parece muito um preservativo. E em cima mesmo dele, você vai estar fixando com o micropore, que ele é mais utilizado para esse tipo de fixação, porque o esparadrapo ele é mais grosseiro, tá certo? Então, você vai fixar o micropore e logo depois você vai colocar essa parte que ficou em cima, você vai passar por cima do esparadrapo e passar um novo esparadrapo. Dessa vez, esse último esparadrapo aqui, ele já fica em contato direto com a pele do pênis do paciente, tá bom? E nessa região aqui, ó, o paciente vai estar vai estar urinando e a urina vai sair aqui pela sonda e direto para o saco coletor. Sempre ter atenção que vai acumular urina, tá certo? É por isso que você pode retirar e higienizar. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o uso do Uripen, da precisão ter, para a gente passar para as ostomias? Pode falar aqui no chat que eu estou acompanhando. Professora, Pode falar. tem uma dúvida lá em cima, minha, que ficou do chat. Quem é que está falando? Tu pode falar por aqui, porque às vezes vocês falam no chat, É a demora para chegar aqui para mim. Pronto, aqui, ó. No caso da retirada da bolsa... Você fala da infecção? Não, para caso de limpeza da bolsa. Da bolsa coletora? Isso. Pode falar. Pronto, aí no caso dessa retirada, por exemplo, eu estou aqui cuidando da minha vozinha, por enquanto que ela usa essa bolsa. Aí eu vou fazer a retirada para me fazer uma limpeza. Aí, essa sonda que fica, tem algum dispositivo para fechá-la enquanto eu limpo essa bolsa ou não? Você está falando de qual dispositivo? De sonda, de quê? Né, da sonda com a bolsa coletora. Da sonda de vesical? Isso. Pronto, você pode estar clampeando a sonda, tá? Colocando, você está falando de retirar o saco coletor, né? Isso mesmo. Existem os clampzinhos, existem os oh, gente, me escapou o nomezinho agora, que você coloca para fechar, para também não deixar o orifício aberto por conta do risco de infecção. Tem as fechadurazinhas que você encaixa. Ah, então nele mesmo tem, né? Normalmente tem que ver se vem, tá? Mas aí normalmente quando o paciente vai para casa, ele já vai com todo fixo. Mas tem um Então tá nomezinho, certo. pessoal, porque eu não tô lembrando agora. É um dispositivo, normalmente ele é azulzinho, maiorzinho e fecha a sonda. Me desculpe, mas eu não tô lembrando agora não, mas eu vou lembrar, aí eu falo para você, tá? Mas para fechar essa regiãozinha da sonda, né? Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Professor, é o Cone Luz? Cone Luz? É, É o Cone tá Luz? aqui, ó, pronto. Tá vendo? Você tá falando dessa região aqui, né? Quem foi que falou comigo? Agora. A Raquel. Pronto. Tá falando quando vai retirar aqui essa sonda, né? Isso, tipo Quando assim, vai. no caso de Isso. eu tirar a bolsa coletora para limpar. Pronto, tem esses dispositivos. Eu acho que até dá certo um conilui mesmo para você colocar, para não ter a saída da urina aqui pela bolsa, né? Tá certo? Tá,
Obrigada. Tava cortando muito. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, pessoal. O Matheus perguntou, né, se o Uripen ele substitui a sonda, tá? Não, a sonda realmente são para aqueles pacientes que eles estão acarretando algum procedimento, alguma patologia naquele momento, que ele não vai poder urinar por vias normais, tá? O Uripen, ele é indicado para aqueles pacientes, até já tinha falado, que eles conseguem urinar por vias normais, eles têm o controle do esfíncter, tá? Eles têm o controle da urina, porém, são pacientes que precisam se manter estáveis, tá? Normalmente pacientes acamados não podem estar sofrendo mudanças hemodinamicamente, eles precisam se manter numa mesma posição. Então, para ficar mais confortável para esse tipo de paciente, no caso do homem, né, é indicado o Uripen, tá certo? Deu para entender, Matheus? Consegui tirar a tua dúvida? Pronto, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a última parte da nossa aula, que são as ostomias, tá certo? Alguém aí já viu ostomia pessoalmente? Sabe como é que funciona? Já vi, sim. Professora, Pode falar. ela é tipo. Oi, a Raquel. Ela é tipo para esse saquinho, essa bolsa aí, é tipo para. Fala como é que fala? Para armazenar a secreção que sai, é? É para armazenar fezes, urinas, tá certo? Aham, certo. Aí eu vou mostrar para vocês as diferenças, quais os tipos de ostomias, tá, pessoal? Assim, quando eu falo ostomias, eu não estou me referindo à bolsa, tá? Quero que vocês entendam isso, muita atenção. Quando eu falo ostomias, pessoal, eu estou me referindo ao ato cirúrgico, ao procedimento cirúrgico, a essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui se chama ostomia, é exatamente essa abertura, tá certo? Que é a exteriorização de uma parte do intestino, tá? Por isso que se chama ostomia. Deram para entender? Professora, é tipo aquele procedimento que o Bozo fez quando ele levou aquela facada lá? Exatamente. Isso mesmo, ele fez esse procedimento e logo, rapidamente, ele fez um novo procedimento e já conseguiu evacuar e urinar por vias comuns, né, pessoal? E porque depende muito do caso, né, da situação. E existem muitas pessoas, tá? Que passam uma vida inteira utilizando essas bolsas, tá? Muitos anos da vida utilizando essas bolsas. São casos irreversíveis nesse caso. Mas hoje em dia, pessoal, existem grupos de apoio, tá certo? Para esses pacientes que utilizam bolsas de colostomia, tá? Por quê, professora? Porque assim, pessoal, é algo que precisa ser trabalhado. Quando o paciente ele recebe uma colostomia, né? Quando ele vai fazer uma cirurgia, abertura de ostomia, ele recebe uma bolsa, gente, é preciso trabalhar todo o psicológico desse paciente, os cuidados com essa bolsa, a rotina vai mudar, tá certo? Algumas coisas mudam, mas consegue sim viver vida normal. É preciso que a família, os amigos, né, próximos e tudo, sejam orientados, tá certo? Essa bolsa, hoje em dia, como eu falei, a tecnologia está muito a favor da saúde, então existem bolsas bem diferenciadas, bem especializadas, tá? Que elas, hoje já existem bolsas e já existem produtos barreiras que fazem diminuir, por exemplo, o odor, né? Porque aquelas fezes, elas vão estar expostas ali naquela bolsa, tá? Então, existem hoje produtos que já diminuem o odor dessa bolsa, tá? E é preciso, existem, né, esses grupos de apoio que trabalham todas essas barreiras aí do uso da bolsa de colostomia, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouco. E o que é, né, o conceito de colostomia?
De ostomia, desculpa. A ostomia, pessoal, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. É uma abertura cirúrgica, tá? Realizada na parede do abdômen, tá certo? Para ligar o estômago à parede do abdômen, ou uma parte do intestino à parede do abdômen, né? Ou uma parte da bexiga à parede do abdômen. E tudo isso vai ser exteriorizado, né? Esse intestino, ele vai ser exteriorizado aqui no abdômen, tá certo? E existem dois tipos de ostomia. Existe a ostomia que é para eliminação de fezes e urina, que é aquela que a gente consegue ver o intestino exteriorizado, né? Que é rosado e tudo mais. E existe a ostomia que é simplesmente a incisão cirúrgica, que é introduzida uma sonda, que se chama gastrostomia. Ali é só para administração de alimentos, tá? A gente vai ver sim a diferença de cada um e vai entender, tá bom? A ostomia, pessoal, intestinal e urinária é normal. A ostomia, tá? O que é que eu tô falando? A ostomia é onde a gente tá vendo ali o intestino exteriorizado, né? Que é para eliminação de fezes e urina. Normalmente, essa ostomia, ela precisa estar com uma coloração rosada, brilhante, úmida, tá? Gente, porque ali é um órgão que está exteriorizado, entendeu? Então, é preciso muitos cuidados com aquele órgão, aquele pequena parte do órgão que está ali exteriorizado, é o intestino. Então, precisa estar mantendo aquela região úmida, higienizada, observar se tem presença de sinais flogísticos, né? Então, tem que observar se ela tá rosinha, tá brilhante, tá úmida, tá certo? Se a região ali da pele ao redor está lisa ou está avermelhada. Então, é sempre importante estar fazendo essa observação, tá bom? Olha aqui, ó, pronto. Aqui são colostomias, tá? Vocês conseguem ver? E vai muito do cirurgião que vai fazer, tá, pessoal? Essa incisão, né? A exteriorização do intestino. Depende muito do lado, da estética, vai muito da conversa que o cirurgião vai ter com o paciente, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender, tá? Os tipos de ostomias, tá certo? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse momento, tá? Para vocês entenderem, tá certo? Pessoal, existem 3 tipos, tá? De ostomias. A ostomia, que ela é ligada, o estômago, tá? Ele é ligado ao jejum. O jejum, o que é o jejum? É uma parte do intestino, tá certo? Quando o estômago ou uma parte do jejum é ligado diretamente na parede do intestino, tá? Que serve para alimentação desse paciente, que é por meio de uma sonda, se chama gastrostomia. Pronto, agora vocês conseguem entender melhor? Aqui, pessoal, é uma gastrostomia, tá? Aqui foi o estômago, ó. Ele foi ligado à parede do intestino, foi aberta uma incisão cirúrgica aqui no estômago e uma incisão cirúrgica aqui na parede do abdômen, tá? Desculpa, eu falei intestino, é parede do abdômen, tá? Aqui é o abdômen. Então, foi introduzida uma sonda, tá? Ele é feito o cuff, né? Igual na outra sonda vesical, aqui também tem para fixar essa sonda. E o paciente vai se alimentar por aqui, tá? Ah, professora, mas por que esse paciente não é passado uma sonda gastrointestinal ou uma sonda orogástrica, né? Por quê? Pessoal, existem algumas patologias que comprometimento no esôfago, tá certo? Alguma patologia no esôfago, ou então no próprio estômago, que impossibilita esse paciente se alimentar por vias comuns. Então, ele vai ter que se submetido a uma gastrostomia, vai ter que realizar esse procedimento, tá certo? Algumas patologias que impossibilitam ele a se alimentar por vias comuns fazem com que esse paciente se submeta a esse procedimento. Então, até aqui, deu para entender o que é a gastrostomia? Quando a parede do abdômen, tá? Desculpa, a parede do estômago ou uma parte do intestino, tá? É ligado diretamente à parede do estômago e é inserida uma sonda. Essa que é a gastrostomia, muito conhecida também como GTT. Algumas pessoas falam GTT, tá? É comum utilizar essa nomenclatura no hospital.
tá certo? E existe também o outro tipo de ostomia, tá? É quando se liga uma parte do intestino à parede do abdômen, tá bom? Intestino à parede do abdômen, que vai servir para eliminar as fezes, tá certo? Que é exatamente essa aqui, a colostomia, tá? Que é quando é ligado à parede ligado uma parte do intestino, ó, a parede do abdômen e é exteriorizado esse intestino. Algumas patologias, pessoal, que acometem, né? Câncer de reto, tá certo? Casos que impossibilitam o paciente evacuar de formas comuns, fazem com que ele se submeta a um procedimento como esse, de colostomia, tá bom? E existe também a urostomia, tá? É ligado à bexiga, à parede do abdômen. E aí vai servir para eliminar a urina, tá bom? Que também vai ficar assim, normalmente, né? Tá? Vermelhinho. Só não vai ter essa exteriorização na gastrostomia, tá? Essa exteriorização do intestino. Que no caso vai ser a sonda. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida nesse primeiro momento? Ok. Ótimo. Professora, Pode falar. só resumindo, a GTT é uma via de administração e De alimentos. A ostomia é para tipo a evacuação, né? De excrementos. Isso, colostomia. Tá ok. A sonda, ela é utilizada apenas na gastrostomia, tá bom? Esse tipo de sonda também tem esse. Vale, meu Deus. É tipo. Que tem aí tipo da urina que tem que insuflar? Tem? Isso, ele tem um cuff também, que é insuflado. O balonetezinho, viu? Que ele também é insuflado, fica por dentro da parede do abdômen, tá? Então vamos lá, pessoal. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados com alguns pacientes que têm a gastrostomia, tá? É importante que limpe, né, com água filtrada, tá? Sem esfregar a pele e nem a ostomia. Sempre limpar ali em volta, tá certo? Pode limpar com água e sabão em volta da ostomia, tá? E a própria ostomia você pode estar limpando com uma gazezinha embebedada com água morna, tá, pessoal? Não é para limpar a ostomia com água gelada, tá certo? Para limpar a ostomia com aguinha morna, tá bom? Temperaturas em ambiente, tá? Sempre tem que manter aquela região da ostomia avermelhada, úmida, tá certo? E você pode estar limpando. Desculpa, pessoal, eu falei eu falei do cuidado da gastrostomia e do cuidado da colostomia. Deixa esse cuidado para a colostomia quando a gente for para a colostomia, né? No caso da gastrostomia, que é a sonda, você vai ter o cuidado de limpar a região em volta da sonda, tá? Pode limpar essa região que fica em volta com água e sabão. Cuidado para não esfregar, com muito cuidado, tá? E a sonda mesmo em si, que você vai estar introduzindo o alimento ali por seringa, tá? Você pode estar lavando essa sonda, fazendo jatos, né? Pega a seringa de 20, você coloca uma água, né, limpa, filtrada, e pode estar fazendo um jato rápido, para estar livrando essa sonda, limpando essa sonda, lavando, né? Tá certo? Antes de você alimentar essa pessoa, que no caso vai estar com a sonda, né, com a gastrostomia, testa a temperatura do alimento, tá? Não pode alimentos quentes, tá certo? É importante sempre o alimento estar em temperatura mais ambiente, temperatura mais morninha, tá, pessoal? Porque apesar de ser uma sonda, mas ele tem sensibilidade, ele vai sentir se o alimento estiver muito quente, então vai incomodar, tá certo? Precisa ter o bom senso, então é importante sempre testar a temperatura dos alimentos, tá bom? E quando for estar inserindo esse alimento pela sonda, sempre devagar, lentamente, tá? Nunca muito rápido, tá certo? E observar se a pessoa que está utilizando a gastrostomia vai apresentar um abdômen globoso, apresentar diarreias, tá certo? Sensação de barriga cheia.
não é comum que ele apresente algumas dessas situações, tá? Mas sempre ficar em observação, tá bom? Aqui, como eu mostrei para você, ó, vocês, né? A gastrostomia com a sonda. A gastrostomia, todo mundo conseguiu entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou tranquilo? Daniel pode fazer pergunta sim, viu? Fica à vontade. Licença, essa bolsa da ostomia, como é que ela fica fixada no paciente? A gente vai já falar dela, tá certo? Agora, nesse minuto. Pronto, a gente falou dos cuidados que precisam ter com a gastrostomia. Agora a gente vai falar dos cuidados que precisam ter com a colostomia, tá certo? Essa nomenclatura, ileostomia ou colostomia, vai muito de qual região o cirurgião exteriorizou, tá? É por isso que tem essas duas nomenclaturas, tá certo? Mas normalmente todo mundo acaba falando de colostomia, né? Tudo é o intestino, tá? Então vamos lá, pessoal. Na abertura, né, dessa colostomia, dessa exteriorização, né, dessa ostomia, vocês podem ver aqui, ó, ela está, né, aqui nessa região exteriorizada, e aqui tem a bolsa. Como eu falei para vocês, hoje em dia tem muitos dispositivos diferenciados, bolsas diferenciadas, tá certo? E essa bolsa, pessoal, ela é dessa forma. Existem outros modelos, tá? Muitos outros modelos. Mas, por exemplo, respondendo à pergunta do colega, como é que ela é fixa, professora? Normalmente as bolsas têm uma cola, tá? Ela é uma cola tipo adesiva, tá certo? E nesse caso, ó, essa bolsa ela contém duas peças. Essa peça vai ser fixada aqui. E essa fixação vai ser fixada lá na ostomia, tá bom? É dessa forma. Já essa bolsa de outro modelo, ela já tem uma fixação adesiva própria, não precisa ter duas peças, ela é uma peça única. Você vai retirar esse adesivo e vai colar fixo lá na ostomia, tá? E para isso precisa ter alguns cuidados que eu vou falar para vocês. Ó, no caso aqui, ela já fixou a bolsa dela. Aqui ela tá segurando, mas é solto normalmente, tá? Ou então você pode fixar de uma forma que você ache melhor, tá certo, pessoal? E aqui é os cuidados com a bolsa, tá? É importante que você use a bolsa adequadamente para coleta de fezes e urina. Como assim, professora, adequadamente? Por exemplo, quando você for encaixar essa fita adesiva, né, esse adesivo, lá na ostomia do paciente, é importante que você vai recortar, tá, esse adesivo de acordo com o tamanho e o formato da ostomia. Se a ostomia ela for assim, você vai recortar dessa forma. Se a ostomia for maior, você vai recortar o adesivo dessa forma, de uma forma que fique fixa e que não haja nenhum vazamento, tá certo? Essas bolsas, né, elas devem ser guardadas em locais limpos, protegidos, tá certo? Em locais que não comprometam a fixação desses adesivos, tá? O esvaziamento dessa bolsa está esvaziando quando ela apresentar 1/3 do espaço ocupado, né, dela. Lá tem as marcações quando você vê que alcançou a capacidade de 1/3 desse espaço da bolsa, você já pode estar fazendo esvaziamento, tá certo? Ó, a bolsa, né, ela tem que estar bem fixa ao redor dessa ostomia, como eu falei para vocês, tá? A pessoa com ostomia, ela precisa estar sendo avaliada normalmente ela é avaliada no posto de saúde, onde ela fez a ostomia, tá certo? Para estar verificando se ela está tendo alguma reação, tá bom? Como é que está essa ostomia? Se essa pele ainda continua avermelhada, se ela continua brilhante, umedecida, tá certo? Ou então se ela está apresentando vermelhidão, se ela está coçando, se ela está ferindo, apresentando odor, tá? Pus. Tudo isso são sinais logísticos. E é importante, pessoal, que vocês também observem, porque da mesma forma que nós, né, que evacuamos de formas comuns, nós liberamos gases, né, flatulências, as pessoas que usam bolsa, né, de colostomia, elas também liberam as flatulências pelas bolsas, tá certo? Gases, urinas e fezes, tudo pelas bolsas. E é interessante, é comum que
E na verdade, precisa estar eliminando tudo isso que eu falei para vocês. Se não houver essa eliminação, é importante que você procure a equipe de saúde, tá certo? Para saber como é que tá, se tem algum problema, se tem alguma coisa impedindo, como é que tá essa colostomia, tá certo? Então, precisa sempre estar tendo essa observação, tá bom? Aqui são as bolsas, ó, como eu falei para vocês. Daniel, eu consegui te responder? Eu consegui tirar a tua dúvida ou você ainda ficou com alguma dúvida? Deu certo, professor. Já explicou o motivo, eu estou prestando atenção aqui. Pronto, pessoal. E quando é que é necessário trocar essa bolsa? Essa bolsa ela é trocada a cada 3 dias, tá certo? Ou então, quando você perceber que a cola ela já perdeu a sua fixação, tá? Quando ela mudar de cor, ou ela pode estar deslocando, apresentar algum vazamento, então você já pode estar fazendo, antes desses 3 dias, a troca da bolsa, tá certo? A bolsa ela tem que ser esvaziada, né? Sempre que for necessário, geralmente 2 vezes ao dia, ou quando atingir aquela capacidade de 1/3 da bolsa, tá certo? Ó, e quando você for trocar a bolsa, né? Você precisa ter cuidados com a própria ostomia, tá? Com a própria exteriorização ali do intestino. Não é só trocar a bolsa e os cuidados com a bolsa. Também precisa ter os cuidados com a ostomia, tá? Que eu falei até para vocês, né? Ó, é importante umedecer essa ostomia, tá? Com uma gazezinha, água morna, tá bom? Devagar, tá? Para não deslocar, tá certo? E não ferir essa pele. Gente, nunca utilizar álcool, éter, nada desses produtos ácidos, algo do tipo, tá certo? Nunca utilizar esses produtos porque eles ressecam a pele. E o paciente vai sentir dor, tá? Se você utilizar álcool ali. É a mesma coisa que você tá colocando álcool no seu olho, tá? Então, não façam isso, tá bom? Você pode lavar, né, a ostomia com água e sabão e também lavar essa pelezinha que fica ao redor, né, essa pele da parede do abdômen com água e sabão, tá? Sem esfregar, sempre muito delicadamente e secar bastante, não deixar umedecido, tá certo? Só com toques leves para ir secando, tá bom? E não precisa, pessoal, estar utilizando nenhum produto específico, outro tipo de produto, nada do tipo, apenas sabonete neutro, a água, lava devagarzinho, seca levemente, tá? Já é o suficiente esse cuidado de higiene. O importante é deixar sequinho, tá bom? Observar sempre, né, se a ostomia está apresentando coloração saudável, que é aquele vermelho vivo e o rosa brilhante. Sempre, pessoal, sempre observar isso, tá? Se ela também está apresentando algum tipo de secreção, tá bom? Sempre está em observação. Ó, pessoal, essas foram as referências que eu utilizei. Como eu falei para vocês, a SOBEST é a Associação Brasileira de Estomoterapia, tá? Existe essa especialização hoje para enfermagem, tratamento de feridas, muito de responsabilidade da enfermagem, tá? E muitas também das informações que eu peguei foram das apostilas de vocês, tá certo? Então, estudem as apostilas, acessem o site se vocês tiverem curiosidade, tá certo? E eu deixei essa frase aqui para vocês, tá? Para vocês refletirem antes de dormir. E muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, né? E principalmente dessa aula. Muito interessante esse assunto. E se alguém tiver ficado com alguma dúvida, vamos lá. Este é o momento, né? Para a gente interagir, conversar, tá? Professora, com licença. Pode falar. Sobre a fixação da bolsa. É porque eu conheço um paciente que a bolsa dele fica soltando. Aí o que pode ser? Em relação ao adesivo e a pele, o que pode colocar para segurar aquela bolsa no local? Ele pode estar, depende muito da forma como ele coloca. Se ele coloca em pé, se ele coloca ela lateralizada, ele pode estar fixando com micropore. Será que ele está cortando esse adesivo de uma forma correta, adequada mesmo, de acordo com a ostomia dele? Tem que observar tudo isso, tá bom? Mas ele pode estar fixando com o micropore. Ou então com a própria gaze não, com a própria atadura e o esparadrapo, dependendo muito da posição como ele coloca, tá?
E pode Mas ser tá... porque Ok, ele muito deixa obrigado. úmido. Como? Pode ser porque ele deixa úmido. Pode ser porque ele deixa úmido e a fita acaba não pegando, colando direito. Pode ser também. Quando ele realiza a higiene, ele não seca, né? E a fita acaba, a bolsa acaba não fixando bem. Mas tem que ver de uma forma que ele fixe essa bolsa para também as fezes não subir, né? E entrar em contato direto com a ostomia, tá? Então tem que ter muita atenção. Ok, é verdade, uma boa observação essa questão da pele úmida. Foi ótima a observação. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas, né? Professora, essa bolsa tem perigo de rasgar ou furar? Gente, é muito difícil isso acontecer, tá? Ela é de um material bem resistente mesmo. Muito assim, parecido com o material da bolsa coletora, que é utilizada na sonda vesical. Mas, como eu falei para vocês, hoje em dia existem inúmeros tipos de bolsa. Ela é de um material bem mais resistente, porque ela vai estar armazenando fezes, tá certo? Então, hoje em dia existem vários tipos de materiais, tá bom? Mas é bem complicado disso acontecer. A Francisca Viviane colocou assim: no caso, o paciente está em casa com a bolsa para fazer a troca, o SUS disponibiliza ou não? Esses pacientes, eles são acompanhados, tá, pessoal? Pelo SUS, eles recebem tudo isso pelo SUS, tá? Normalmente, os pacientes que são colostomizados, eles recebem auxílio benefício pelo INSS, tá certo? Então, é disponibilizado sim. Requer muita atenção, tá? Muitos detalhes, né? O Matheus colocou assim: professora, no caso das bolsas coletoras, seria interessante sempre colocar de forma mais baixa do que a sonda vesical, por exemplo, por conta da gravidade, e assim o xixi descer com mais facilidade ou não tem nada a ver? Na verdade, não tem assim muito a ver, porque vai depender muito de onde o cirurgião vai implantar. Ele vai observar a melhor forma, né, que favoreça a saída tanto da urina como das fezes, tá? Quando ele for fazer a abertura, né, quando for fazer essa ostomia, ele vai estar avaliando tudo isso, tá bom? Tem outra pergunta aqui. Essa marcação vai de acordo com o tamanho da ostomia, aí de acordo com o tamanho cortamos pela medida, exatamente. A marcação que eu falo é a marcação, o corte, na verdade, né? É o corte da fita adesiva que já vem lá na bolsa. Vai de acordo com o tamanho da ostomia. Normalmente, pessoal, quando você tem essas bolsas, né, existem algumas marcas e tudo, eles vêm, assim, um papelzinho, sabe? Com vários tamanhos de marcação, né? Aí você vai ver o tamanho que se enquadra a ostomia daquele paciente. E aquele tamanho você já vai colocar lá na fita adesiva. Então, aquele tamanho ali você só vai recortar. Tem isso também, que já ajuda muito, né? No corte. Ideal para não estar vazando. Tá certo? Professora, no caso, o paciente que fez... Oh, desculpa, interrompi alguém aí. Vai, fala primeiro, depois eu falo. Professora, no caso, o paciente que fez a ostomia, ele não vai fazer uso da sonda Foley ou Nelatona, é isso? Não, a ostomia, por exemplo, um paciente que fez uma colostomia, né? Ele ligou a parede do intestino ao abdômen. Ele vai só evacuar por essa via, por essa colostomia. Agora aconteceu algo e ele precisa urinar, né? Então, e ele precisa urinar pela sonda vesical de demora. Aí vai ser passada uma sonda também. Ele vai ter 2 dispositivos, tá certo? Deu para entender? Agora sim. Ok, entendi. Pronto. Agora também tem a urostomia, né? A urostomia, que aí é quando o paciente liga a bexiga à parede do abdômen, que no caso existem alguns tipos de câncer, né? De próstata, problemas uretrais, algum problema que o paciente ele não está conseguindo, urinar por vias comuns. Então também não vai adiantar passar uma sonda
porque aquela bexiga está apresentando também alguma patologia, alguma situação, e a única saída que tem para esse paciente urinar vai ser ligar a bexiga à parede do abdômen. Aí sim, não vai ser necessário passar a sonda. Entendido? Ok, entendido. Entender? Professora, Quem me... Pronto, pronto. pode falar. Aí, no caso, nessa parte da ostomia, então a gente não considera um procedimento estéril, mesmo que seja na parte da bexiga. Como é considerado? Não, assim, não é estéreo, tá? Você fala da limpeza? Não, assim, pela consideração, mas, tipo assim, da ostomia eu sei que não é estéril. Justamente porque tá saindo muitas excreções. Aí, no caso que o médico faça essa esterilização aí pela bexiga. A bexiga, querendo ou não, é um campo estéril. Não vai ser uma porta de entrada, não? Não, a exteriorização, pessoal, quando eu falo, vai ficar da mesma forma também como fica o intestino, aquela ostomia roseada, tá bom? Vai ficar daquela mesma forma. Não é estéril, mas você precisa ter todos os cuidados de higiene, entendeu? Deu Ah, para tá. tirar a tua dúvida? Deu. Pronto, ótimo. Pronto, Matheus, acho que eu respondi a tua pergunta, né, sobre a gravidade. A Raquel perguntou, eu também respondi a pergunta da Raquel. Eu acho que mais alguém aqui me perguntou alguma coisa. Deixa eu olhar aqui pelo celular que chega mais rápido. O Ronaldo colocou assim: é bom lembrar que não pode contar muito pequeno, pois pode garrotear. Sim, exatamente. Cuidado, né, também para não cortar muito pequeno, que pode estar comprimindo a ostomia, né? Então também tem que ter cuidado, não apenas para deixar muito grande, como também para não deixar muito pequeno. Bem observado, tá, Ronaldo? O Matheus colocou assim: então, se ele colocar a bolsa acima da incisão, não vai atrapalhar? Ou, por exemplo, o médico demarcou o local que é para ser colocada a bolsa coletora, ele faz essa demarcação, ou não tem tanta importância, pode colocar onde o paciente achar melhor? Não, pessoal, normalmente essas demarcações, elas são feitas nos quadrantes inferiores, tá certo? Normalmente é feito na região umbilical, aqui aproximadamente. Aí a região esquerda ou direita, ele vai ver de acordo com o que o paciente está necessitando. Isso tudo vai uma conversa com o paciente, ele vai explicar como é que vai ser e onde é que vai ficar, tá certo? Tudo é uma conversa antes, tá? Ele simplesmente não vai lá, não vai abrir, pronto, acabou, tá bom? É Ronaldo, desculpa. Ronaldo é? Não, desculpa, gente, eu não sei. Pronto, Matheus, que bom que você entendeu. Ah, Ronald. Ô, gente, é um nome tão chique, né? Eu vi que era Ronald, mas eu não queria falar Ronald porque eu não sabia se era. Por isso eu falei Ronaldo, né? Mas tudo bem. Professora, eu tenho outra dúvida. Pode falar. Deixa eu só. Pode falar. Pronto, aí no caso da ostomia, que tem que ficar úmido, né? Não pode ficar ressecado. Os bons sinais que tem que ficar úmido, avermelhado. Tipo assim, quando a gente estiver presenciando que ele está ficando seco, pode vir com a gase, como é, para tipo umedecer? Pode. Só Sim. com a gase com Não água? não é normal que ele apresente ressecamento. Então, ela sempre vai estar ali úmida. Aí, para você higienizar aquela região mesmo, né, mais limpinha, úmida, você vai com a gazezinha e água morna, tá bom? Aí você pode estar dando batidinhas e limpando aquela região, tá certo? Sempre quando for trocar a bolsa, fazer essa higiene, como eu falei nos cuidados que precisa ter, tá bom? A Ingrid perguntou assim: então tem uma que liga o estômago ao abdômen. Isso.
outra que liga o intestino e outra que liga a bexiga, né? Entendi, são 3 tipos. Exatamente, tá? A sonda, quando você falou aqui, ela é utilizada apenas na gastrostomia, GTT. É aquela que liga a parede do estômago, é aquela que liga o estômago na parede do abdômen diretamente. Aí é introduzido a sonda e serve apenas para alimentação. É a gastrostomia, é a única que é utilizada a sonda. As demais, colostomia, urostomia, tá? É utilizada a bolsa coletora, tá bom? Que bom, Daniel, que você gostou. Muito obrigada, tá bom? Até semana que vem. Boa noite para você. A Ingrid disse: gostei tanto da aula que estou assistindo de novo. Que bom. O Matheus colocou: professora, uma vez vi uma paciente com uma sonda e uma bolsa coletora. Vi que também tinha uma massinha branca na sonda, como se fosse uma areia branca. Pode ser sinal de infecção? Ela podia estar obstruída, né? Essa sonda. Aí é por isso que é importante fazer a irrigação, tá? Da sonda. Tá certo? Mais alguém conseguiu tirar a tua dúvida, Matheus? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Estou fazendo mudança de decúbito aqui o tempo todo, porque, gente, não tem lombar que aguente, tá? Professora, Assim, pode falar. só em relação à prova, porque estava travando, eu não entendi direito quando é que vai ser o dia. Pronto, a prova, pessoal, ela será dia 24, tá certo? Próxima semana, dia 17, nós teremos nossa última aula, tá? Vamos falar de traqueostomia, tá? E outros assuntos mais. E a prova será dia 24, tá certo? Que bom, Viviane. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz em saber disso. O Ronald, chique, né? Esse nome, Ronald. No dia do meu aniversário. A prova é dia 24. Gente, estudem, tá? Próxima aula, eu acho que o conteúdo não é tão extenso. Então, eu vou tentar tirar, assim, o finalzinho para a gente debater as questões das atividades que eu passei para vocês. Para também dar uma revisada, né? Refrescar o assunto, tá? Eu acho que próxima aula eu não vou passar a atividade, porque não vai ter como eu corrigir e dar um retorno para vocês. Foi por esse motivo que eu também coloquei a atividade de hoje, tá bom? Então, a gente dá uma recapituladazinha de acordo com as atividades na próxima aula, se der tempo, tá? Também não vou garantir que a gente vai fazer uma revisão total do conteúdo, senão vai tomar a aula toda, tá certo? Mas já fica aí a informação para vocês, tá bom? Então tá, pessoal, vamos encerrar a aula de hoje. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? A Viviane disse: top, tá na concorrência com a aula da Andressa. Gente, eu conheço a Andressa, minha colega. A Andressa é top, né? A professora Andressa. Então tá, pessoal, muito obrigada, tá, pela atenção. Espero que vocês gostem. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, eu respondo, chega rapidinho aqui no meu celular, tá? Então eu sempre procuro estar respondendo rápido as dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigada, tenham uma boa noite, até a próxima aula da semana que vem, tá certo? Um beijo.